Estudaremos então a lição do terceiro convite, caminhos e valados aos gentios. Estamos estudando as lições falando sobre o primeiro, segundo e terceiro convite e agora então vamos falar sobre o terceiro. Diz o verso áureo: E quando chegaram e reuniram a igreja, e relataram que grandes coisas Deus fez por eles, e como abrir aos gentios a porta da fé. Atos 14, 27. Passamos à primeira pergunta, que diz: a quem é dirigido o terceiro convite? Vamos então, primeiramente, à Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 13, os versos 46 a 48, nos declara: Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se, glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Então vemos aí que o terceiro convite foi dirigido, como vimos, para os gentios. Os gentios, então, são aqueles que não faziam parte do povo de Israel e que até então, se quisesse alguém herdar a salvação, ele teria que fazer parte da igreja judaica, né? Participar, então, de vários ritos que existia para fazer parte. E de agora em diante, já não era mais necessário isso, né? A notinha diz assim: o terceiro convite para o banquete representa a pregação do evangelho aos gentios. O rei disse: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Mateus 22, 8 e 9. E o texto também se encontra no Parábola de Jesus 309. Vemos então que o convite aqui agora é dado, o terceiro, fazendo menção ali à Bíblia, né? Falando que esse era já aos caminhos e valados do mundo, né? Interessante no texto bíblico notarmos Paulo e Barnabé, dois apóstolos que fizeram um trabalho destacado entre os gentios. Aqui diz que foi a rejeição, o fato dos judeus terem rejeitado o evangelho, que agora ele era colocado aos gentios. Os gentios se alegraram muito com tal mensagem. Então, como o irmão Antônio Costa comentou, realmente antes havia até aquela, para os homens, né, aquele ritual da circuncisão, que envolvia então de fato uma identificação do prosélito da fé judaica se tornar um israelita realmente. Sim. E agora então já não havia esse tipo de parede de separação mais a essa altura. Passamos para a segunda, que diz: o que deu impulso na pregação aos gentios? Atos 8, 1 a 8 declara: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos.
E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Vemos então a importância agora para os gentios, né? A notinha diz assim: a mensagem de salvação não mais restrita ao povo escolhido foi dada ao mundo. Os discípulos, forçados pela perseguição a fugir de Jerusalém, iam por toda parte anunciando a palavra. Filipe desceu à cidade de Samaria, pregou a Cristo. Pedro, divinamente guiado, revelou o evangelho ao centurião de Cesareia. Cornélio, que era temente a Deus, e o ardoroso Paulo, ganho para a fé cristã, foi incumbido de levar as alegres novas aos gentios de longe. Atos 8, 4 e 5, 22 e 21 e Grande Conflito 328, se encontra o texto. Então vemos aqui que no acontecimento que teve ali, que foi a morte de Estevão, né? Então agora eles saíram, essa perseguição, então forçou eles a ir então a outros lugares. Isto foi importante até para a causa de Deus, porque estavam um tanto acostumado, parado ali, e agora então pela perseguição eles saíram fazer o trabalho em outras regiões. Então realmente creio que até vale a pena a gente lembrar algumas coisas que foram estudadas na lição anterior, a lição de número 6, que trouxe informações sobre o segundo convite, e como vimos lá, né, o primeiro convite se estendendo do ano 27 ao 31, quando termina um convite já começa o outro em seguida, né? Sim. E aí o segundo convite começando do ano 31, indo até o ano 34. Aí então, a partir dessa data, com a morte de Estevão, que foi relatado em Atos 7, e aqui nós lemos em Atos 8, a perseguição que se levantou em seguida, Paulo sendo Saulo àquela altura, né, sendo um daqueles protagonistas dessa perseguição aos cristãos. Então houve toda aquela dispersão, principalmente da cidade de Jerusalém. É interessante notarmos então que realmente houve o selar do destino, tal como foi destacado nos textos da lição anterior, tanto no desejado na 233, como também no grande conflito no 328, falam que a nação selou sua recusa do evangelho com o martírio de Estevão e a perseguição então que se desencadeou em seguida deste evento. Nós temos também, por aquela época, um pouco mais adiante já, também a decapitação do apóstolo Tiago a mando de Herodes. Então encontramos realmente todos esses fatores marcando este momento onde a mensagem da salvação não era mais restrita a um povo escolhido, mas ela foi dada ao mundo. Então maravilhoso vermos, né, toda a coerência profética que vemos aqui em todos esses textos, como que cada tempo houve a sua especialidade naquele momento. Passamos à terceira pergunta, que diz: como deve ser proclamado o evangelho aos gentios? E que classe deve ser procurada primeiro? Lucas 14, 22 a 24. Justamente o texto que finaliza a parábola da grande ceia nos declara: e disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se enche.
Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então, vamos lembrar que aqueles que foram convidados à hora da ceia, mais uma vez, para virem, que não tinha aparecido nenhum dos convidados, eles então, cada um à sua maneira, deu uma desculpa fútil, e aí dessa maneira foi dado às pressas, foi enviado servos a convidar as pessoas pelas ruas e bairros da cidade. E é dito então que a casa não se enche apenas com estes, e por isso que ainda é enviado um terceiro convite aos caminhos e valados, a fim de que a casa se enchesse completamente. A nota diz assim: quando o convite do Evangelho é dirigido aos gentios, continua o mesmo plano de trabalho. A mensagem deve ser proclamada primeiramente pelos caminhos, aos homens que têm parte ativa no trabalho do mundo, aos mestres e guias do povo. Continuando, declara ainda: os mensageiros do Senhor devem manter isto em mente. Deve atingir os pastores do rebanho, os mestres divinamente ordenados, com uma advertência a ser atendida. Aqueles que pertencem às camadas sociais mais elevadas devem ser procurados com terna afeição e respeito fraternal. Homens de negócios em altas posições de confiança, homens de faculdades inventivas e intuição científica, intelectuais, mestres do Evangelho, cuja atenção não foi dirigida para as verdades especiais desse tempo, esses devem ser os primeiros a ouvir o convite. A eles deve ser feito o convite. Isso, então vemos aí a segunda parte desta pergunta, né, falando a quem é que deve ser procurado primeiramente. Então vemos que devemos então ir, como disse o texto aqui, né, primeiramente as pessoas que fazem parte da direção, né, nesse terceiro convite, porque se nós conseguirmos ganhar então as pessoas que estão na direção, por certo, então se ganha também os membros, né? Muito interessante, aqui deu então o significado dos caminhos, né, esse termo, e depois os valados ao povo, mais uma vez. Assim como foi primeiro e segundo convite dentro de Israel, agora o terceiro convite traz essa mesma linha de raciocínio aqui, é dito, a mesma linha, mesmo plano de trabalho. E aqui podemos entender que não só os líderes espirituais, mas também os líderes seculares do mundo, né, que aqui diz de homens de negócio, homens em altas posições de confiança, homens de faculdades inventivas, intuição científica, intelectuais. Todos esses, então, assim como os mestres do Evangelho, devem ser primeiramente buscados com essas verdades especiais para esse tempo. Existe uma verdade presente a ser anunciada a estes, né? Que importante, né? O plano de trabalho, né? Quer dizer, o primeiro convite é ao ministério, segundo ao povo, o terceiro fora dos limites, né? Aqui também, quando nós partimos então no terceiro, você vai estudar com pessoas de fora e aí você tem que ir aos dirigentes primeiro, né? Depois então, aí vai ao povo, né? Passamos à pergunta número 4, diz: como demonstrou o Senhor a sua aprovação ao trabalho com os gentios? E de que forma surpreendente Deus preparou Pedro para receber os que não eram judeus? Atos 10, os versos 1 a 18, nos trazem uma história maravilhosa que ilustra muito bem tudo isso. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele,
e muito atemorizado disse: que é, Senhor? E disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras e répteis da terra, aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro diz: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Importante, então, este trabalho efetuado, então, nesse momento, para arrebanhar agora os gentios, né? Nós sabemos que os judeus era de costume, vamos dizer assim, a crença que eles tinham, que não se podia passar nem na sombra um do outro, né? Coisas da tradição deles, né? Não que tivesse base bíblica para tal postura, né? Isso. E agora, então, se prepara o caminho de uma maneira, então, importantíssima, que ele agora, Cornélio, então, envia umas pessoas, por intermédio do poder do Espírito Santo, revelado, que era para ele enviar pessoas lá para chamar Pedro, né? E ele envia as pessoas. Em outra ocasião, se Pedro não tivesse tido essa visão, jamais ele receberia. Nós vemos que ali chega então as pessoas, né? E ele recebe as pessoas então. Em outra ocasião, eles não passavam nem na sombra um do outro, como ele receberia, entrava na casa e tudo mais. Então vemos que o trabalho foi muito importante, né? E também o que ele fez agora com Pedro, agora dando para ele uma visão e colocando ali que os gentios não eram imundos, né? Mas eram pessoas iguais aos outros. Então a próxima pergunta vai continuar um pouco nesse assunto, mas eu queria chamar a atenção aqui, que diz que logo que ele sai da visão, o verso 17 diz assim: estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto. Então ele teve a visão e num primeiro momento não foi dada a interpretação, o significado de tal visão. Mas Deus então preparou as coisas de ambos os lados, isso que é maravilhoso, né? Tanto do lado de Pedro, que deveria ir lá dar a mensagem para Cornélio, como devido a todo esse preconceito, como o irmão falou, Cornélio que toma o quê? A iniciativa. Visto que Deus então agiu dessa maneira, mandou uma visão a Cornélio para que assim ele agisse. Então, no mesmo momento em que Pedro termina de receber essa visão, diz que ele estava no terraço, né, para orar, quase a hora sexta, quase na hora então justamente da metade do dia aí no almoço, né? E aqui é dito que naquele momento que ele termina
chegam os dois. Chega já em seguida as pessoas enviadas por Cornélio. E agora, na próxima pergunta, vamos ver mais detalhes, mas já vemos então a forma maravilhosa que Deus preparou tudo aquilo. Foi. Quinta pergunta. O que Pedro entendeu pela visão do lençol e pelo encontro com Cornélio e os da sua casa? Quem Deus tinha purificado, animais ou homens? Atos 10, 23 a 35. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns dos irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou, e achou muitos que ali se havia juntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope a mandar chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, bem fizeste em vir. Agora, pois estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Importantíssimo esse assunto, né, irmãos? Porque uma grande parte do povo que não tem o conhecimento da palavra de Deus, quando leem esse assunto do lençol, já pensam que é carne, né? Não leem a continuação e chegam à conclusão, então, de que é carne. Quando a gente vai fazer algum estudo sobre o assunto do alimento, eles dizem: não, mas o lençol lá Deus mandou matar e comer. Quer dizer, não tem a compreensão. Mas aqui nós vemos que Pedro já entendeu na hora lá a questão, quando chegam os 2 homens procurando, ele já ligou o que ele tinha tido em visão ali, aquela questão, vamos dizer, de que Deus purificou, não faça imundo aquilo que Deus purificou, e ele então entende que era aquelas pessoas, eram os gentios. Então não fazia parte de animal aquela visão, mas sim de pessoas que eles tinham, vamos dizer assim, um certo... eles tinham... Queria estar, vamos dizer, distante, porque achava que era imundo, que eram pessoas então que não tinham o valor que eles tinham, né? E agora ele chega à conclusão que eram homens. E chegando, como ele vai até a casa de Cornélio, e ele leva algumas pessoas, porque esse era o costume, então, das igrejas, pensar que não se podia chegar a gentil. E ele leva algumas pessoas que seriam, então, alguém que tinha ouvido tudo ali, sabia por que Pedro tinha ido à casa de Cornélio. E quando ele chega à casa de Cornélio, Cornélio, então, se ajoelha. E ele agora chega aqui em condição. Ele diz: não, levanta, eu sou homem como você. Quer dizer, antes disso aqui, ele já pensa, o pensamento dele seria que, vamos dizer, o israelita era superior e tal, né? Agora não, ele diz: eu sou homem igual a você.
levanta. Essa reverência que ele estava fazendo só era devido a Deus, né? Muito importante o trabalho que Deus fez, então, para abrir o caminho, então, para os gentios. Calculem, né, quão profundo foi essa quebra de barreiras que estava acontecendo naquele momento. Vejamos que de ambos os sentidos aqui foi a quebra de barreira. Primeiramente, Pedro chama para dentro de casa quando vem aqueles enviados. Isso também já não era lícito. Não era lícito. Então ele faz essa atitude e depois vai prontamente com eles até Cesareia, acompanhado de alguns outros irmãos para serem testemunhas também daquele fato. E aqui nós encontramos a ansiedade que Cornélio estava de receber a Pedro, e já tinha convidado o quê? Estava todo mundo esperando lá, amigos, íntimos, parentes, para ouvir a Pedro. A família. Então Deus preparou as coisas muito além do que a imaginação de Pedro poderia imaginar, desse alcance do Evangelho. E em relação à segunda parte da pergunta, o que Deus tinha purificado, né, animais ou homens, sabemos que aqui o assunto tem a ver com carnes imundas, carnes limpas, tal como relatados lá em Levíticos. Aqui o ponto é outro, como o próprio Pedro compreende. Aqui no texto, no verso 28, encontramos Pedro dizendo: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me... Quando que Deus mostrou? Naquela visão do lençol. Diz o quê? Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Então o que Deus purificou era o quê? O homem. O próprio Pedro compreendeu isso. De maneira que não havia mais distinção entre judeus e gentios, estavam em pé de igualdade, na mesma condição, carentes, claro, da graça de Cristo para a sua salvação. Então aqui o próprio texto, basta lê-lo na sua completude para entendermos o propósito daquela visão. Passamos à sexta pergunta, diz: como Cristo havia preparado os samaritanos para receberem o Evangelho? João 4, 5 a 15. Diz assim: foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Então vemos também aí um acontecimento agora mostrando como Deus ia abrindo o caminho, né? Na pessoa de Jesus, abrindo o caminho para os discípulos ainda posteriormente, quando fosse necessário. E aqui vemos que ele encontra então com esta mulher ali no poço e agora começa a ter uma conversa com essa mulher, algo que também não era natural, né? E agora pede de beber, outra coisa que jamais aconteceria, né? Se não fosse
Cristo agora preparando o caminho. E agora ele oferece então uma água para ela, uma água que se ela bebesse não teria mais sede. E ela teve desejo então dessa água. Mas momentaneamente ela não entendeu que água Cristo estava falando, né? Posteriormente, sim, ela entendeu. Então vemos a importância. Cristo agora abrindo o caminho para o Evangelho que deveria ocorrer posteriormente por o período então agora da perseguição, né? Passamos à 7ª pergunta. Como Cristo revelou à mulher samaritana a sua divindade? Qual era então a igreja verdadeira na época? Porque a salvação vinha dos judeus. Diz assim, primeiramente, o texto de João 4, 16 a 27. Continuando a história. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Vemos então a grandeza então desse trabalho feito aqui então por Jesus, né? Vemos aqui, diz, como Cristo revelou a sua divindade, falando com ela e contando praticamente a vida dela sem se conhecerem, né? Quando ele fala, vai e chama o seu marido, ela disse, não tenho. Ele diz, já tiveste 5, falaste isso com verdade, e o que tens agora não é teu marido. Já ela em si diz, vejo que és profeta. Então vemos como foi importante então esta revelação de Cristo, de sua divindade, né? Muito difícil vermos Jesus se autodeclarando como Messias. Sim. Muito raro uma condição dessa. Mas aqui ele abertamente se colocou nessa condição. E aí nos traz este assunto a pergunta da mulher samaritana sobre justamente aonde estaria a igreja verdadeira. E nós encontramos uma pergunta, uma resposta, aliás, que tem vários desdobramentos, porque realmente Jesus, ao mesmo tempo, ele reconhece a superioridade dos judeus em termos de conhecimento, e realmente existia em vigor ainda o templo em Jerusalém, e aquilo tudo, dentro de pouco tempo, o que aconteceria? Findaria. Sim. Por isso que Jesus já aponta ela que para fora também disso. Nem no monte, onde era a adoração dos samaritanos, nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Mas aqui fica uma última dúvida também, que muitos acabam tendo, e que tem relação com a última parte da pergunta. Por que a salvação vinha dos judeus? Jesus falou aqui para ela nesse sentido, porque a salvação vem dos judeus. Qual seria esse significado, então, encontrado aqui neste texto? O texto de Hebreus e Apocalipse nos ajudam nesse aspecto. Hebreus 7,14 diz: visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá,
e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Apocalipse 5:5. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, por que a salvação vinha dos judeus? Porque o próprio Cristo veio deles, né? Veio então da tribo de Judá, daí o nome judeus. Então, vemos que realmente ele não está apontando para a igreja judaica mais, mas reconhecendo o fato que não veria lá dos samaritanos, mas sim de Judá, da descendência de Davi. Tinha todo um indicativo profético na cidade de Belém e assim por diante, que viria o Messias. E ele então mesmo se identifica para ela como este então. Passamos à pergunta número 8, diz: que impressão causou a entrevista de Cristo sobre os habitantes de Sicar, cidade do Samaritano? 4:28-30 nos diz: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me diz tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Versos 39-42 complementam: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa de sua palavra, e diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então aqui tem uma experiência rara que Jesus não passou muitas vezes com os judeus, que por mais que fossem feitos milagres, sinais, resistiam em aceitar a Cristo, tanto na sua própria cidade, Nazaré, como em outras cidades, como Cafarnaum. Vemos que aqui a fé daquela mulher samaritana, com pouco ela já criou essa convicção, já passou adiante o conhecimento dela, e aquelas pessoas por fim dizem o quê? Já não é pelo teu dito que nós cremos, nós mesmos chegamos a isso, essa conclusão. Importante, né? E o texto do testemunho, ele confirma, diz: a mensagem de Cristo à mulher samaritana, com quem ele falara junto ao poço de Jacó, tinha produzido efeito, né? Após ouvir as suas palavras, a mulher tinha ido aos habitantes da cidade, dizendo: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E foram com ela, ouviram a Jesus e creram nele. Ansiosos por ouvir mais, suplicaram-lhe que permanecesse com eles. E por 2 dias ele se demorou com eles, e muito mais creram nele por causa da sua palavra. São João 4:29-41. Continuação nos diz: e quando seus discípulos foram expulsos de Jerusalém, alguns encontraram seguro asilo em Samaria. Os samaritanos receberam bem os mensageiros do evangelho, e os judeus convertidos colheram preciosos frutos entre aqueles que uma vez foram seus mais fortes inimigos. O trabalho de Filipe em Samaria foi assinalado por grande sucesso, e assim encorajado mandou pedir auxílio em Jerusalém. Os apóstolos então perceberam mais amplamente o sentido das palavras de Cristo: ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos 1:8. Vemos então o trabalho importante que foi feito ali, né? Como Mateus já disse, ele não se demorava muito, e aqui ele diz, ficou agora por 2 dias ali com eles, né? Pregando, e eles agora empolgados, vamos dizer assim, por ver que de fato ele era o Messias. Algo que só ali que ele praticamente falou isso, né?
E outra vez, né, que com Pedro também, quando ele disse, né, e vocês o que? Ele disse, tu és o Filho de Deus. Então ele chegou a essa conclusão. Vemos aqui então a importância desse trabalho que foi feito aqui. Passamos à pergunta número 9, que representa os gentios etíope que tinha vindo adorar em Jerusalém. Era ele adepto da religião judaica? Tinha ele toda a luz? Atos 8, 26 a 39. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo, levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este, foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse ao eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Vemos então a pergunta, né? Ela fez o que representa então o gentio etíope. E o texto então da nota aqui, né, falando em Atos dos Apóstolos 109, diz, este etíope representa uma grande classe que necessita ser ensinada por missionário como Filipe, homens que ouçam a voz de Deus e vão aonde ele manda. Muitos há que estão lendo as Escrituras sem compreender-lhes o verdadeiro significado. Em todo o mundo, homens e mulheres olham atentamente para o céu, de almas anelantes de luz e de graça do Espírito Santo, sobem orações, lágrimas e indagações. Muitos estão no limiar do reino, esperando somente serem escolhidos. Um anjo guiou Filipe àquele que procurava a luz e que estava pronto para receber o Evangelho. E hoje anjos guiarão os passos dos obreiros que permitam o Espírito Santo santificar-lhes a língua, educar e enobrecer-lhes o coração. O anjo enviado a Filipe poderia ter ele próprio feito a obra pelo etíope, mas esta não é a maneira de Deus agir. É seu plano que os homens trabalhem por seus semelhantes. Então vemos aí, né? Esse etíope representa então uma grande classe. É importante isso aí. E diz que sobe então oração, lágrimas e tudo, né? Para Deus, de pessoas que querem fazer o que é correto, né? Mas que não têm um conhecimento. E a segunda parte dessa pergunta diz, ele era adepto da fé judaica? Sim. Ele era adepto. Mas a terceira diz, tinha ele toda a luz? Não. Então nós vemos que isso foi o que Filipe se chegou a ele, e agora então ele mostra aquilo que faltava ele conhecer. Ele estava voltando de
de uma festa religiosa, vamos dizer, dos judeus, mas só que não tinham conhecimento ainda de que Cristo era o Filho de Deus, ele era o Salvador. E agora ele fez saber isso, né? E vemos o trabalho que foi feito. Ele agora também recebe o batismo, né? Ele estava lendo justamente Isaías 53, que fala do sofrimento de Cristo. Naquele momento, Filipe chega. Filipe tinha respondido ao mandato divino imediatamente e foi ao encontro do etíope. E neste momento, então, que ele estava lendo justamente a passagem-chave, lá aparece Filipe para explicar. Isso aqui está se referindo ao Messias, não é ao profeta, e isto já aconteceu. Veio para anunciarem o Evangelho para aquele etíope, já concretizado em Jesus de Nazaré, que tinha vindo. Eu queria recapitular rapidamente o que nós vimos justamente nessa lição. Título geral, terceiro convite, nos mostrou em exemplos práticos como foram dados a partir do ano 34 essa mensagem que eles sequer sonhavam a escala que teria, mas Jesus já o tinha dito, que não só na Judéia, não só em Samaria, mas até os confins da terra iria. Nós encontramos aqui, de fato, essa narrativa toda que vimos de Pedro com Cornélio. Lá no texto, Pedro por fim reconhece que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Vimos o próprio caso de Jesus, de maneira antecipada, durante seu ministério, já trabalhando com os samaritanos. Vemos aqui nessa história que, de fato, Jesus preparou o caminho para que, quando eles fossem expulsos de Jerusalém, encontrassem um seguro asilo em Samaria. Que maravilhoso, né? A preocupação de Jesus em tudo isso. Vemos que quem deu continuidade depois desse trabalho, já 3 anos à frente, foi Filipe, que saiu da região de Jerusalém e foi para Samaria. E por fim, temos um outro fato aqui envolvendo Filipe, justamente com o etíope, como comentamos agora. Estamos nesta lição finalizando a parte da primeira aplicação dos 3 convites do Evangelho. A partir da próxima semana, os irmãos e amigos da Palavra de Deus acompanharão o estudo agora de uma aplicação para os nossos dias, referente ao Israel moderno. Que todos possam continuar nesses estudos, acompanhando-os. Tenho certeza que será de grande valor espiritual entender esses assuntos que fazem referência direta ao tempo em que vivemos. Assim concluímos então o estudo dessa lição, que as pessoas que ouvirem possam tirar proveito também para a sua vida espiritual, compreender melhor o que a Bíblia está dizendo sobre estas questões do terceiro convite. É o meu desejo e oração para todos. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.